Viu? Mas abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, enquanto eu faço os agradecimentos ao convite, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Sempre é um privilégio, um prazer estar na Igreja Presbiteriana Betel. Os irmãos sempre nos recebem com muito carinho. Nós vamos ler Gálatas capítulo 6, irmãos, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Nós vamos ler apenas 5 versículos desse texto tão precioso, que confesso aos irmãos tem ministrado muito ao meu coração. Depois nós vamos ter uma palavra de oração. Todos abriram, amém? Vamos então ler a Escritura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até ele a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, obrigado por esse momento tão precioso de culto ao Senhor, onde nos reunimos como família da fé para adorar o Teu nome e para também sermos ministrados, edificados pela ação poderosa do Teu Espírito, usando os instrumentos que o Senhor separou para que o Seu nome seja glorificado. Muito obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que fizemos até aqui. O culto não vai começar agora. Na verdade, nós entendemos que tudo que fazemos no culto centraliza o Senhor Jesus Cristo nos cânticos, na oração, na confissão e também agora, Senhor, na pregação da palavra. Por isso nós suplicamos que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, ilumine a nossa mente, Senhor, para que esta verdade da Escritura, esta porção tão preciosa, possa provocar mudanças, transformações sinceras, a partir da vida do próprio pregador, também da vida dos nossos irmãos que ouvem a sua palavra enquanto ela é ministrada. Assim oramos, confiantes tão somente nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje à noite será o estilo de vida de uma igreja centrada na graça. O estilo de vida de uma igreja centrada na graça. Uma das maiores ameaças à espiritualidade cristã é, sem dúvida alguma, o legalismo. O legalismo não nega, obviamente, necessariamente a importância da obediência, mas parece que ele distorce o seu significado. Ele corrompe o seu propósito. Porque ao invés de enxergar a obediência como uma resposta amorosa à graça que nós recebemos de Deus, o legalismo, na verdade, transforma a obediência numa moeda de troca para obter aquilo que Deus nos concede em Cristo gratuitamente, a despeito dos nossos deméritos. No entanto, é fundamental entender que uma igreja centrada na graça não é indiferente, por outro lado, à santidade, à obediência. Absolutamente. Na verdade, esta igreja ou esta comunidade, ela reconhece que toda verdadeira santidade nasce da obra de Deus no coração do pecador. Essa igreja compreende, uma igreja centrada na graça, compreende, entende que a salvação é pela graça, que o crescimento espiritual é pela graça, e a perseverança na fé também é pela graça. Ou seja, a graça toca todas as dimensões da vida da igreja.
e de uma forma muito profunda. É por isso que, quando a graça deixa de ser o fundamento prático da vida cristã, a igreja ela deixa de exercer o seu papel de acolher, de restaurar, de encorajar e, inconsequentemente, o estilo de vida dessa comunidade acaba se tornando superficial e até marcada por posturas muito rígidas às vezes, muito condenatórias. E isso acontece porque existe uma tendência profundamente enraizada no coração humano de sermos extremamente rigorosos com os erros dos outros, mas complacentes com os nossos próprios erros, com os nossos tropeços, com as nossas imperfeições. E além disso, parece haver uma estranha satisfação em perceber que alguém fracassou em alguma área da vida, especialmente quando isso nos permite pensar que nós somos superiores, ou estamos numa condição de vantagem em relação aos outros. Pasme você, mas isso acontece. O fato é que o legalismo, ele cria a ilusão de uma igreja composta por crentes espiritualmente fortes e infalíveis, que é um ledo engano. Então, nesse ambiente ameaçador, existe uma certa autoproteção da vulnerabilidade. Nós entendemos que confessar pecados, demonstrar fraquezas num ambiente como esse, pode expor as nossas fraturas. E muitas vezes, aqueles que não têm maturidade para lidar com os erros dos outros, acaba tornando esse ambiente um ambiente de desconfiança, de insegurança, um ambiente tóxico, um ambiente ruim de fazer parte, de estar presente de alguma maneira, porque esse é um ambiente ameaçador, onde não tem cuidado e restauração. Consequentemente, há muitas enfermidades na alma. Foi por isso que o Dr. John MacArthur Jr., comentando sobre isso, sobre a necessidade de restauração, afastando-nos do legalismo e promovendo restauração numa comunidade que quer ser uma comunidade, uma igreja centrada na graça, disse algo muito interessante a respeito de disciplina. MacArthur disse o seguinte: a verdadeira disciplina cristã não termina com a repreensão e o arrependimento. Ela culmina no ministério de restauração, levando o irmão de volta ao pleno convívio com Cristo, com Deus. Quizá as nossas igrejas pudessem experimentar com profundidade esta realidade que toca a nossa vida e que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua também, porque todos nós dependemos da graça de Deus, meus irmãos. A carta aos Gálatas, ela é uma das epístolas mais incisivas do Novo Testamento contra o legalismo e contra os efeitos do legalismo, que tem muita relação com o que eu estou falando, com a introdução da nossa reflexão, da nossa mensagem. Paulo a escreveu após receber a notícia de que as igrejas da região da Galácia estavam sendo influenciadas por falsos mestres. Esses falsos mestres também eram conhecidos como judaizantes. Paulo havia evangelizado aquela região toda da Galácia na sua primeira viagem missionária, e muitas igrejas nasceram como fruto da ação missionária do apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária. Mas quando Paulo saiu daquela região, chegou ao conhecimento dele que um grupo de judeus convertidos a Cristo e que ainda exigia a observância da lei de Moisés, desceu para aquelas regiões da Galácia, trazendo conflitos, difundindo confusão, questionando inclusive a autoridade do apóstolo Paulo, a sua autoridade apostólica. Eles começaram a atacar, por exemplo, a suficiência de Cristo, exigindo que era necessário que os crentes observassem a lei de Moisés como um complemento à salvação.
E diga-se de passagem que não há aqui uma estratégia de anular completamente Cristo. Eu acho que não existe nenhuma estratégia mais satânica do que esta, né? De tentar adicionar elementos à nossa relação com Cristo, onde se exige do homem determinadas práticas para a sua salvação. Essa, na verdade, é uma estratégia diabólica, maligna, e esse ensino legalista produziu efeitos devastadores nas igrejas da Galácia. Nós pensamos muitas vezes que o legalismo apenas influencia a nossa relação com Deus no tocante à nossa salvação. Mas uma igreja orientada pelo legalismo é terrível. É uma igreja, de fato, que ainda não compreendeu a ação da graça da sua vida. E isso é muito interessante. Então, de uma certa forma, Paulo, então, diante desse contexto em que esta comunidade está sofrendo divisões, sofrendo rivalidades, discórdias e comparações que são incompatíveis com o Evangelho, Paulo escreve esta carta com o objetivo de confrontar os falsos ensinos dos falsos mestres, mas ao mesmo tempo reafirmar que a doutrina da justificação ocorre exclusivamente pela fé em Cristo, independente de obras da lei. Mas ao mesmo tempo, Paulo está aqui lutando como um pastor para preservar a liberdade cristã diante dos ataques dos falsos mestres. E, consequentemente, essa correção certamente iria fazer os membros da igreja da Galácia avaliar seus corações e seus relacionamentos. Porque é o que acontece quando nós somos bem alimentados pela sã doutrina. Consequentemente, isso produz resultados positivos. Então, no texto em que nós lemos, Paulo está, na verdade, fazendo uma aplicação da doutrina que ele havia ensinado dos capítulos de 1 a 4. Essa, na verdade, é também uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele sempre ensinava doutrinas e depois fazia aplicação da doutrina. Ele ensina qual é a atitude correta que a igreja deve adotar, por exemplo, para tratar de um irmão que caiu em pecado, que é o assunto da perícope que nós lemos. Como nós devemos tratar uma pessoa que tropeçou no pecado? Essa igreja deve ajudá-lo durante o seu processo de restauração, mas ao mesmo tempo nos adverte quanto ao espírito que devemos nos aproximar dessa pessoa. Ele vai nos ensinar que nós devemos fazer isso com mansidão e com humildade, considerando inclusive a nós mesmos diante de Deus. E ao final, Paulo nos exorta a não vivermos em comparação com os outros, mas examinarmos a nossa vida diante do Senhor. E por fim ele deixa claro que tudo isso só é possível quando agimos com humildade e com verdadeira obediência à lei de Deus, que é a lei do amor, que ele vai citar no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para fazer isso, para nos ensinar sobre este princípio tão, eu diria, tão maravilhoso de poder participar da restauração de um irmão que caiu em pecado, que foi apanhado de alguma forma, que tropeçou da sua caminhada cristã, Paulo vai nos dar 3 princípios essenciais que vão caracterizar o estilo de vida de uma igreja com esse propósito. O primeiro deles é que uma igreja centrada na graça restaura os que caem com uma consciência fraterna. Ela tem uma consciência fraterna na comunidade de que nós estamos diante de irmãos e não de inimigos uns dos outros. É isso que Paulo diz, veja só o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Observe que a restauração de um irmão que foi surpreendido em alguma falta nasce desta consciência fraterna. É por isso que Paulo inicia o texto com um vocativo. Paulo diz: irmãos. Parece figurinha repetida, mas isso tem um significado muito grande, principalmente quando vivemos um processo de restauração de irmãos que caíram. Porque me parece que, de certa forma, em certa medida, nós perdemos a noção de que nós estamos tratando com o nosso irmão em Cristo Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso.
É por isso que Paulo inicia desta maneira. E essa palavra não é meramente uma forma educada de introduzir um conselho ou um argumento utilitário, porque às vezes nós nos referimos uns aos outros como irmãos apenas por uma questão pragmática, utilitária. Principalmente quando nós pensamos apenas em usar uns aos outros. É muito utilitarista a nossa relação, o que na verdade não tem absolutamente nada a ver com o que o apóstolo Paulo está nos propondo aqui. Na verdade, essa palavra não tem essa ideia, e ele quer na verdade nos mostrar o que ela significa na prática. E na verdade, chamar os irmãos, os Gálatas de irmãos, Paulo, na verdade, está relembrando a eles que eles pertencem à mesma família da fé, ou seja, os crentes foram unidos a Cristo e por isso eles foram adotados na família de Deus, passando a assumir inclusive responsabilidade uns pelos outros. E é por isso que o irmão mencionado nesse texto não é apresentado como um inimigo, como um adversário, como um estranho, mas como um irmão. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando do altruísmo com que o apóstolo Paulo encoraja Filemão, quando ele escreve a Filemão, para lembrar exatamente a Filemão quem era àquela altura Onésimo. Se você for comigo, por exemplo, à carta de Filemão, por gentileza, abra lá no capítulo 1, só tem um capítulo, na verdade, a carta de Filemão. É muito interessante porque Paulo quer deixar muito claro quem é Onésimo agora, nesse processo de restauração do relacionamento entre Filemão e Onésimo. Filemão versículo 8, o texto diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo está enfrentando a sua primeira prisão, eu diria, por que não dizer uma prisão missionária, porque Paulo evangeliza várias pessoas enquanto ele está preso na cidade de Roma. Era uma prisão que de uma certa forma tinha uma certa liberdade, uma prisão domiciliar, né? Tinha certa liberdade para evangelizar algumas pessoas, para ter contato com algumas pessoas. E ele faz um clamor, ele intercede em favor de um homem. O versículo 10 diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo estava preso. Esse Onésimo, o nome dele no original tem a ideia de ser útil. Ele sai da casa de Filemão, do seu senhor, onde ele era escravo, e possivelmente os estudiosos dizem que Onésimo furtou alguma coisa. E ele saiu de lá às pressas. Só que ele vai para Roma e se encontra exatamente com o apóstolo Paulo. Quis a providência de Deus que isso acontecesse. E Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo ouve a pregação do evangelho, ele se arrepende, conhece Jesus por meio da pregação do apóstolo Paulo, só que agora tem um problema para resolver. Tem algo para ser reconciliado com pessoas. Agora você vai precisar voltar para Colossos, para a casa de Filemão, para ser aceito de volta por ele. Eu vou te entregar essa carta, você vai levar em mãos, cujo conteúdo revela um dos maiores exemplos de fraternidade e altruísmo do Novo Testamento. Veja só o que ele vai dizer aí. Continuando a leitura do texto. Ele antes foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo está fazendo um trocadilho com o significado do nome dele. Meus irmãos, eu estou indo porque eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Esse texto é um dos textos que mais fala ao meu coração sobre fraternidade. Ele diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisses nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio afastar-se de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Que coisa interessante, não como escravo, antes, como irmãos, vamos juntos? Muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Meus irmãos,
E esta maneira como nós precisamos olhar uns para os outros, como irmãos caríssimos. Porque para fazer parte do processo de restauração da vida de uma pessoa, como o apóstolo Paulo está fazendo da vida de Onésimo, em relação a Filemão, você precisa lembrar quem ele é. E não era só Paulo, Filemão tinha que lembrar quem era agora Onésimo para ele. Ele está acima de um escravo agora, viu? Agora ele é irmão caríssimo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Voltemos então ao texto, por gentileza, em Gálatas capítulo 6 ainda. Isso significa que antes de corrigi-los, Paulo os lembra que eles são irmãos em Cristo, foram adotados na mesma família, unidos a Cristo Jesus. Isso nos leva agora ao segundo princípio, já que primeiro nós precisamos lembrar quem nós somos uns para os outros, para Cristo e uns para os outros. Mas agora Paulo vai aprofundar aqui o texto e vai nos ensinar mais um princípio. O segundo princípio é exatamente este. Nós precisamos de fato reconhecer que qualquer pessoa pode falhar, embora sejamos irmãos amados do Senhor, salvos pela graça, adotados na família de Deus, nós ainda não somos perfeitos. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Nós ainda não somos perfeitos neste mundo, e nós podemos ser surpreendidos pelo pecado a qualquer momento. É interessante porque os estudiosos vão dizer que a palavra surpreendido que Paulo usa aí, quando ele diz se alguém for surpreendido em alguma falta, essa palavra surpreendido que aparece nesse texto, ela pode ser interpretada de duas maneiras. O que significa que existe aqui, mesmo no original grego, uma ambiguidade. Ou seja, é uma palavra dentro de um contexto que abre a possibilidade de mais de uma interpretação. Não é só uma interpretação, ela abre a possibilidade para mais de uma interpretação. Veja, alguém vai dizer que a primeira interpretação que geralmente é ouvida à luz desse texto, desta palavra, é que Paulo possivelmente estivesse se referindo a uma pessoa que foi flagrada por um membro da igreja enquanto ela praticava algum ato pecaminoso. Uma pessoa que estava vivendo mais de uma de suas aventuras imorais, e de repente um membro da igreja ou a igreja flagrou ela fazendo alguma coisa e a máscara dela caiu naquele dia. Mas a segunda possibilidade, ou a segunda interpretação, é a de que Paulo pode estar se referindo de alguém que foi surpreendido pelo próprio pecado. Olha que interessante isso. Alguém que foi vencido pela tentação e infelizmente acabou sucumbindo diante de um ataque inesperado. Eu acredito, e essa não é somente a minha opinião, que a segunda interpretação, ela tem muito mais coerência com o texto. Tem muito mais sentido dentro do texto, da passagem. O que Paulo está propondo aqui, portanto, é que esta pessoa que foi surpreendida pelo pecado não acordou de manhã planejando, premeditando, idealizando, arquitetando como adulterar, como se prostituir, como corromper alguém, como ofender uma pessoa. Mas por causa de nossa natureza, do velho homem que convive conosco ainda, nós somos surpreendidos pelo pecado, à semelhança de uma pessoa que está no meio de um campo, andando para contemplar a natureza, um dia bonito, um sol convidativo para ela, e ela vai andando no meio do campo, mas de repente, inesperadamente, ela é visitada por um felino com presas maior do que o meu dedo. E ela agora fica sem saber o que fazer naquele momento. A única coisa que resta para ela naquele momento é correr, o máximo que ele puder. Só que, com certeza, considerando esta cena, esse cenário, não há mínima possibilidade desta pessoa vencer. Contra um leão correndo atrás dele? Não tem nenhuma. Ele corre, mas o leão corre mais do que ele. E meus irmãos, esse contexto
para esta palavra é melhor aceitável. Porque nem sempre nós conseguimos resistir às nossas tentações, ou às tentações que sofremos no mundo. As situações que nós somos pegos, assim, de surpresa, surpreendidos pelo pecado. Infelizmente é o que acontece muitas vezes, e a coisa tem mais sentido olhar para esse significado, porque a palavra falta que Paulo usou aqui ainda no versículo 1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, tem a ideia exatamente de alguém que saiu fora do caminho. Ele estava no caminho, mas ele saiu fora do caminho, ele escorregou, ele deslizou os seus pés. Há uma figura no Antigo Testamento que lembra muito, para contextualizar o que eu estou dizendo aqui. Quantos não lembram, por exemplo, a história de Asaf? Asaf disse que ele estava contemplando a prosperidade dos ímpios, né? E o seu coração de repente começou a se amargurar, a se ressentir, porque os ímpios prosperavam, parece que levavam vidas tão melhores do que a dele, tão mais confortáveis do que a dele. E aí ele usa a expressão lá: os meus pés quase resvalaram do caminho. É uma figura muito parecida para ilustrar exatamente a ideia de surpreendidos em alguma falta. É interessante que a crise de Asaf, eu não vou abrir o texto por falta de mais tempo, mas depois você lê o Salmo 73, é curioso porque tem uma expressão neste Salmo 73, onde Asaf diz: com efeito, conservei inútil, puro o meu coração. A crise dele é tão grande que ele está chegando à conclusão de que não valeu a pena se dedicar tanto, servir a Deus, se separar do pecado, sabe, de andar em pureza, andar na presença de Deus. Essa é uma das crises que nós sofremos, principalmente quando nós somos tentados. Quando a noite escura da alma não nos permite ver muita luz, e a gente luta com a nossa natureza o tempo inteiro. A gente pode chegar numa condição como estas, ou até pior. E é interessante, eu não sei se vocês já pensaram nisso, como às vezes, por exemplo, nós exaltamos as virtudes de homens como Asaf, e como o próprio apóstolo Paulo, com um certo romantismo. Nós olhamos para os autores bíblicos e colocamos eles em determinadas categorias que, na verdade, eles nunca quiseram estar lá. Eu sei que você pode se identificar com Daniel, Zacarias, Isaías, Ezequiel, aos crentes do Novo Testamento, João, Pedro, Paulo, eu sei, e pode e deve, porque o autor de Hebreus usa muitos deles no capítulo 11 para inspirar os hebreus que naquela ocasião estavam pensando em voltar para o judaísmo, apostatar da fé e tudo mais, ok, mas a gente dá categoria para eles que às vezes que eles nunca estiveram, e além disso nós transmitimos isso para os nossos relacionamentos dentro da igreja. É interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 16, Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Olha o currículo dele. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor e o amor que está em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas nestes principal, mas por causa disso, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo três coisas. Primeiro, eu era uma tristeza. Então não dá para olhar para os autores bíblicos com esse romantismo todo. Segunda coisa, se tem alguma coisa boa em mim, foi a misericórdia que fez. E terceira coisa, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele usa esse pecador, que é o principal, como modelo de paciência e misericórdia para outros que vão crer na vida eterna. Que coisa fantástica! Não tem aqui a menor pretensão de se exaltar, e como nós fazemos muitas vezes com os autores bíblicos. Não há nenhuma ocasião para isso.
É por isso que essa expectativa equivocada, ela é reproduzida em nossos relacionamentos, por exemplo, com irmãos que convivem conosco. É por isso que nós ouvimos a história do que aconteceu com Steve Lawson, com Philip Yancey e tantos outros irmãos crentes que tropeçaram. Eu estou citando nomes aqui porque já se tornou público os eventos. Então não tem nenhum problema. Não é eu que estou dizendo, já se tornou público. Mas a gente fica estarrecido, escandalizado, surpreendidos, porque na verdade nós idealizamos demais uns aos outros. A gente precisa se tratar com mais realidade. É claro que o maior alvo da nossa vida é parecer-se com Cristo, mas isso é um dos obstáculos que nos impede de ser bênçãos no processo de restauração de uns aos outros, porque a gente se enxerga como alguém acima da média. Isso é uma bobagem. Todos nós temos os pés de barro. Eu me lembro que certa vez um irmão, eu não lembro o nome dele agora, mas foi um irmão que lá da igreja Batista Hebron. No início da minha conversão, eu fui lá às terças-feiras pegar estudos com o pastor Frederico Ió. E certa vez um dos membros lá foi reclamar para ele dos membros da igreja. Pastor, tem alguma coisa errada com alguns membros aqui. E começou a falar de vários irmãos, dar exemplos de vários irmãos. Aí o pastor Fred virou para ele e disse: olha, eu vou te pedir um favor. Quando você ver uma igreja perfeita, de irmãos crentes, servindo uns aos outros, vivendo em unidade, tem comunhão, alegria, gratidão, não entre nesta igreja. E aí o irmão perguntou: mas por quê? Porque você vai estragar ela. É exatamente essa percepção que nós temos que ter, quem realmente nós somos. Nós podemos ser surpreendidos em muitas faltas. E é por essa razão que essa segunda interpretação, então, ela tem muito mais sentido. Ela se mostra mais coerente com a intenção de Paulo, porque até mesmo o crente mais piedoso, fervoroso, irrepreensível, sincero, pode ser surpreendido pelo pecado. E aí é claro que então, já que esse é o caso, nesse sentido, não basta apenas não pecar, mas é necessário evitar qualquer coisa que nos conduza ao pecado. E flertar com o pecado é uma dessas coisas, meus irmãos. Porque quando um cristão acredita que consegue resistir às tentações, ele está a um passo do abismo, que foi o que aconteceu com a autossuficiência de Pedro. Quando um cristão frequenta ambientes que o tornam vulnerável, quando ele se alimenta ou alimenta conversas impróprias e mantém relacionamentos emocionalmente perigosos, ele está flertando com o pecado. Quando um cristão negligencia os meios de graça, ele se enfraquece, fica vulnerável, ele também está flertando com o pecado. Quando um cristão se afasta da comunhão dos santos, deixa de prestar contas, rejeita conselhos e passa a enfrentar as suas lutas solitariamente, ele também está flertando com o pecado, porque a solidão nos isola e nós ficamos mais vulneráveis. Então, mesmo que sejamos passivos ao erro e aos tropeços, nós não podemos facilitar para a nossa natureza. A gente não pode flertar com o pecado. Não foi por acaso que o próprio Senhor Jesus disse aos discípulos sobre vigilância, sobre a necessidade de vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 10:12, disse: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Não me pergunte como o apóstolo Paulo se esmurrava. Eu não acredito que ele praticava ascetismo ou autoflagelamento da Idade Média. Não é isso aqui. A ideia de Colossenses 3:5 tem mais sentido com o que Paulo está falando sobre esmurrar o corpo, que é fazer morrer a nossa natureza terrena, pecaminosa. Mas tem uma coisa que dá para entender, que é quando Paulo diz: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E fugir da desqualificação precisa ser para mim, para você, como alguém que foge da morte. De fato, nós precisamos
fugir da desqualificação como quem foge da morte. É interessante, porque aí vem agora uma pergunta curiosa. Bom, quais devem ser então as atitudes de uma igreja centrada na graça diante de alguém que foi surpreendido em alguma falta? Essa pergunta será respondida à luz do segundo princípio da nossa reflexão. Paulo diz que nós precisamos que esta intenção de restauração precisa ser realizada pelos espirituais. Veja o que diz o texto agora, ainda versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A pergunta que faço é: quem são os espirituais aqui mencionados pelo apóstolo Paulo? Como eles são definidos? O que caracteriza a vida de um crente espiritual? Porque nesses dias eu fui fazer uma pergunta e eu acho que eu fui muito mal compreendido. Eu não vou, obviamente, aprofundar, mas certamente, preste bem atenção nisso, certamente os espirituais aqui nesse texto, não são os que se consideram superiores aos outros. Não são. Os espirituais aqui nem são os que medem a sua espiritualidade pelos dons espirituais, porque tem pessoas que pensam que porque existem dons, enfim, eu não quero dar exemplos carismáticos para não achar que eu estou fazendo perseguições, mas eu acho que a gente pode mencionar alguns deles. E não tem nada a ver com quem prega bem, com quem ensina bem, com quem evangeliza bem, com quem lidera bem, com quem tem uma igreja de 10 mil membros, não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso não é aferidor de espiritualidade, nem de longe, não tem absolutamente nada a ver. Tem muitas pessoas com muitos dons, mas que têm um caráter terrível, não é verdade? Olha só que coisa curiosa, também não tem a ver, ou não se trata também, de pessoas que fizeram muitas realizações, ou de alguém que está incluído entre aqueles que são considerados como elite espiritual da igreja. Pelo contrário, os espirituais aqui mencionados pelo apóstolo Paulo são aqueles que têm a sua vida controlada pelo Espírito, aqueles que são governados pelo Espírito, que Paulo acabou de citar no capítulo 5, é por isso que ele vem dizendo desde o capítulo 5 quem são eles. Vamos para o capítulo 5 e vocês vão perceber algo extraordinário. Veja só o que Paulo vai dizer no capítulo 5. São aqueles que andam no Espírito. Veja o versículo 16, 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quem são os espirituais? São aqueles que andam. Veja o versículo 18. São aqueles que são guiados pelo Espírito. Paulo diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quem são os espirituais? São aqueles que produzem o fruto do Espírito. Versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Quem são os espirituais? São aqueles que são mais pacientes, principalmente para tratar com gente cheia de culpa, de feridas, que tropeçou, que precisa de encorajamento. Quem são os espirituais? Eu vou falar assim mesmo, não são aqueles que falam em línguas, tá? Isso não significa dizer que cada um não possa ter as suas percepções, eu respeito, eu tenho as minhas particulares em relação a isso. Mas a gente mede espiritualidade de uma forma muito distante da revelação bíblica e que não tem absolutamente nada a ver com o texto, que o texto diz muitas vezes. Esses dias uma pessoa falando disso aqui, olha, os espirituais são aqueles que são bondosos. Olha, tem até aqui a mansidão, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um dos exemplos de espiritualidade, uma pessoa mansa. Aí ele falou, você me ofendeu quando você estava falando aqui. Por quê? Olha, porque eu já expulsei tantos demônios, eu já plantei tantas igrejas, já multipliquei tantos grupos familiares. Eu falei, mas você vai ter que arrumar lugar na Escritura para falar disso, porque nesse texto não tem base bíblica. Não tem nenhuma conexão com isso, não tem nenhuma relação com isso. Porque, meus irmãos, como diz o pastor Sérgio Horta, você pode até crer que alguém fale em línguas. Os demônios fazem a mesma coisa. Mas tem uma coisa que eles não podem fazer, é amar. Eles não podem perdoar. Eles não podem ser pacientes. Eles não só podem ser mansos. Eles não podem ser humildes. Eles não podem ter domínio próprio.
eles não podem ser pacíficos, eles não podem ser fiéis, eles não podem nenhuma destas coisas. Não podem. Por que não podem? Porque é contra a natureza deles. É contra a natureza deles. A volição deles permanece escrava da vontade mesmo, da condição pecaminosa. Não tem como produzir absolutamente nada, mas nós, como filhos de Deus, os espirituais, conforme descritos nesse texto, somos chamados para a tarefa de sermos bênçãos na vida uns dos outros quando se pensa em restauração. E a pergunta que nós precisamos responder é essa: como devem agir então os espirituais na restauração de um irmão que foi surpreendido em alguma falta? Paulo responde essa pergunta nos ensinando que os espirituais devem ter 4 atitudes. Nós estamos caminhando daqui a pouco para o final. A primeira atitude é que a correção de alguém que caiu no pecado deve ser feita com espírito de brandura. Veja o que vai dizer aí. Vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Brandura aqui é a mesma palavra para mansidão que você acabou de ler no capítulo 5. Viu como está falando do fruto do Espírito? Isso é interessante a gente perceber. E aí tem algo, muito interessante, porque a correção de alguém que foi surpreendido pelo pecado, via de regra, deve ser tratada com brandura, com amor, sabedoria e paciência. Afinal de contas, o objetivo é restaurar quem caiu, e a correção deve ser feita com maturidade, sem críticas abusivas, sem repreensões severas e sem condenação descabida. Porque às vezes nós não conseguimos fazer desta maneira. Nós somos duros demais, exigentes demais, intransigentes demais com quem tropeça, com quem falha, impacientes, intolerantes. Mas alguém disse que existem 2 elementos importantes em se tratando de uma correção feita com mansidão pelos espirituais. Alguém disse que corrigir com graça é tão importante quanto corrigir com verdade. Porque a verdade sem amor pode ferir uma pessoa. Enquanto o amor sem verdade pode deixar de tratar o que precisa ser confrontado. Então as 2 coisas precisam caminhar juntas nesse processo de restauração. A verdade e o amor, como bem disse alguém, são 2 trilhos que andam juntos e se encontram lá na eternidade. São 2 coisas que se encontram juntas e elas são inseparáveis. Não há como separar nenhuma das 2 coisas. Ou seja, esse é um processo em que o amor e a verdade caminham juntas, principalmente quando nós queremos ser uma comunidade que oferece oportunidade de arrependimento e restauração. E meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui está completamente harmonizado com tudo que ele está dizendo no texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra corrigir, que aparece aqui, a melhor metáfora que eu encontrei para poder explicar essa palavra é a metáfora de uma pessoa que quebrou um osso. Uma pessoa que está com o osso fraturado. A fratura já está exposta. Alguém que teve o seu ombro deslocado. Lá em Mateus 19, 21, eu espero que eu esteja certo, Mateus 19, 21, o texto diz lá que os discípulos, João e seu irmão, consertavam as redes. Então a ideia de corrigir aqui é a ideia de consertar, é de recolocar no lugar novamente aquilo que foi deslocado. Alguém que teve uma fratura exposta, dá a ideia de uma intervenção cirúrgica sendo feita sobre o corpo de alguém que precisa de cirurgia, de ajuda, de ser restaurado. E meus irmãos, isso tem tudo absolutamente a ver com muitos dos nossos contextos em nossas comunidades. Porque há pessoas vivendo em situações difíceis depois de terem praticado algo que desagradou a Deus, e elas estão mergulhadas em culpas, em dores, em acusações. E nesse processo nós somos diante de Deus como um cirurgião da graça, que tem paciência, que é manso, que é humilde, que é paciente para lidar com aqueles que estão profundamente feridos e precisam de cura. Precisam de cura. Então, da mesma forma, o irmão caído também precisa ser tratado com firmeza e ternura. E quando nós agimos dessa maneira, nós estamos refletindo
a mesma graça que nós também recebemos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos repartindo o que nós recebemos. A graça que um dia restaurou você foi a mesma que me restaurou. Você lembra do texto da abertura do culto? Agora há pouco foi lido. Mateus 11, 28 e 30. O convite da graça de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê, irmãos? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas, ou para a vossa alma. Meus irmãos, é o que de fato nós precisamos. Mas veja, a segunda atitude, porque essa foi a primeira que nós devemos ter ao corrigir alguém que caiu em pecado, é cuidar de nós mesmos. Paulo vai dizer isso no finalzinho do versículo: e guarda-te também para que não sejas tentado. Essa segunda atitude, ela nos ensina que nós precisamos considerar a nossa própria fragilidade espiritual ao corrigir um irmão que foi surpreendido em alguma falta. Na verdade, trata-se de uma advertência importante, porque ninguém está acima da tentação, nem mesmo os espirituais desse texto, nem mesmo eu e nem mesmo você. A falha do outro, na verdade, deveria produzir em nós uma consciência de humildade e dependentes da graça de Deus. Nós deveríamos olhar e ter a consciência de Isaías. Você já imaginou a tarefa de Isaías, profetizar para o reino do sul? Uma tarefa difícil, mas é interessante, porque no capítulo 6, ele tem aquela experiência com Deus, e a revelação, a manifestação da santidade de Deus à vida de Isaías, provocou nele uma reação de temor. Ai de mim, porque sou manso e humilde, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da Glória, aquele que é santo, santo, santo. Mas você lembra o que acontece no capítulo 5? Deus vocaciona ele para pregar, e ele distribui uma sessão de ais para falar ao povo. Mas quando ele está diante de Deus, ao invés de dizer ais para os outros, ele diz para si mesmo: ai de mim. Essa consciência de que nós somos instrumentos de Deus na restauração, na vida uns dos outros, deve nos levar à atitude de humildade e dependência da graça de Deus, para nós não sermos apanhados, corrigindo o que nós também praticamos. E aí, volta o apóstolo Paulo para a nossa conversa. Nós somos desqualificados quando isso acontece, porque a nossa vida acaba desfazendo o que nós estamos pregando muitas vezes. Mas a terceira atitude, a penúltima, a terceira atitude que precisamos adotar, é ajudar a levar o fardo uns dos outros. Ele vai dizer no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ao invés de aumentar o peso de quem está esmagado pela culpa e pelas consequências do erro, a igreja deve oferecer apoio e encorajamento. Isso significa que caminhar ao lado do irmão que caiu, ajudando a suportar a sua dor, reafirmando-lhe o perdão de Cristo e a reconciliação com a comunidade, porque muitas vezes nós entendemos Deus como um Deus misericordioso, perdoador, mas mesmo aqueles que encontraram obstáculos durante a sua caminhada espiritual, durante a sua vida, a sua peregrinação, muitas vezes são rejeitados, apesar de nós sabermos que Deus os perdoou. Nós somos indiferentes em compartilhar aquilo que também recebemos da parte de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Corinto. Escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, versos de 5 a 11, eu não vou pedir para os irmãos abrirem, porque eu vou tentar acelerar o máximo que eu puder. Paulo diz para que, depois de ter sido disciplinado o faltoso, eles devessem readmiti-los novamente na igreja. E ele diz lá algo extraordinário: para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. E tem uma coisa no versículo 11 que é a cereja do bolo, que é quando Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Como é que Paulo trata com a readmissão de membros faltosos? Depois de disciplinado, nós temos que recebê-los com alegria, para que o mesmo não seja consumido por excessiva tristeza. Mas a gente faz acepção de pessoas, a gente escolhe quem quer amar,
quem quer perdoar, com quem a gente quer ser paciente, com quem a gente quer ser manso, humilde, com quem a gente quer distribuir todas essas coisas. Eles tinham que ser admitidos. Mas é interessante, só para avançar no nosso texto, e é dessa forma então que nós cumprimos a lei de Cristo, colocando os nossos ombros embaixo do jugo, do fardo do outro, para ajudá-lo a caminhar. E quando nós demonstramos compaixão, cuidado e solidariedade, Deus então é glorificado através de nós na vida daqueles que caíram. A quarta e última atitude que nós temos que ter, e aqui eu estou indo para o final do texto, da nossa reflexão, é que nós precisamos adotar, a atitude que nós precisamos adotar ao corrigir um irmão que caiu em pecado é a humildade. Por isso Paulo vai dizer 3 coisas que são essenciais, são 3 exortações indispensáveis. A primeira exortação é contra a arrogância espiritual, versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Meus irmãos, a pior coisa que existe é um membro precisando da graça, de ajuda, de paciência, de misericórdia, lidar com pessoas orgulhosas e arrogantes. É muito difícil, porque quando alguém corrige um irmão que tropeçou, existe o risco desta pessoa se colocar acima dele por causa da condição mais frágil dele. Isso é uma coisa terrível. Eles fazem isso como se estivessem em posição de superioridade moral e espiritual. Então, esse tipo de postura é próprio do legalismo, porque faz a pessoa se enxergar de forma distorcida. Mas a segunda exortação, e a penúltima, consiste no autoexame. Versículo 4, Paulo diz: mas prove cada um seu próprio labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ao invés de comparar a própria vida com a do outro, Paulo chama agora cada cristão a um autoexame, a um exame pessoal, a considerar o seu próprio coração. Porque o padrão de avaliação não é o comportamento do outro, o comportamento alheio, mas a realidade da nossa própria vida diante de Deus. Isso é o que de fato nos define diante do Senhor. E a quarta e última exortação consiste na nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. O texto vai dizer: porque cada um levará o seu próprio fardo. Agora Paulo está lembrando a responsabilidade individual que temos diante de Deus. Porque na vida cristã, meus irmãos, nós somos chamados a ajudar uns aos outros e a carregar os fardos da caminhada. Mas isso não elimina o fato de que cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, além de tudo, aprenda também a ser responsável com você mesmo. Porque você não vai prestar conta pelas escolhas dos outros, você vai prestar conta pelas suas escolhas. E é por isso que nós precisamos, então, de termos responsabilidade pessoal diante de Deus quando estivermos envolvidos num processo de restauração na vida de um irmão. Porque no dia do juízo, ninguém responderá pelas suas escolhas ou pelas escolhas dos outros, mas pelas suas próprias atitudes e fidelidade. Bom, eu queria deixar algumas aplicações para os irmãos aqui. A primeira aplicação é que a igreja centrada na graça restaura os que caem com mansidão, e isso também deve falar diretamente ao seu coração. Portanto, quando você precisar corrigir alguém, faça isso com respeito, faça isso com amor, faça isso com doçura, evite dureza, evite aspereza, evite legalismo. Porque o objetivo da gente é restaurá-los. Segunda aplicação que deixo para vocês: a igreja centrada na graça reconhece que qualquer pessoa pode falhar. E isso também deve conduzir-nos a uma postura de vigilância constante, sem confiar na própria força espiritual para resistir ao pecado. A nossa suficiência, Paulo vai dizer em Coríntios, vem de Cristo Jesus, do nosso Salvador. Portanto, fuja das ocasiões de tentação antes que elas ganhem espaço no seu coração. Além disso, é essencial que você valorize os meios de graça, como oração, como leitura da Escritura,
como a comunhão com os irmãos, a prestação de contas, a obediência, os conselhos, porque são esses recursos que Deus usa para fortalecer a sua caminhada, para caminhar a sua vida, para fortalecer a sua vida. E última aplicação. A igreja centrada na graça restaura irmãos com mansidão, com doçura e com amor. É por isso que, ao exercer a liderança ou corrigir alguém, faça isso com humildade, sem arrogância e sem qualquer senso de superioridade moral. Antes de apontar o erro do outro, pratique o autoexame, avalie o seu próprio coração com sinceridade diante de Deus, lembrando que você também depende da graça. Em vez de apenas observar de longe, procure oferecer os seus ombros para aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Amém? Vamos orar?